Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre renascimento cultural. A expressão renascimento cultural corresponde a um período, na verdade, a um fenômeno que ocorreu dentro de um período de século XIV ao século XVI na Europa Ocidental e teve repercussões também no restante do mundo do Ocidente, como na África e na América. A expressão renascimento cultural, muito embora nos remeta à ideia de que algo que existia morreu e agora ressurgia à vida, portanto renascia, e isso sendo do ponto de vista cultural, nos leva a uma compreensão razoavelmente equivocada de que a cultura do mundo ocidental ela havia desaparecido, ela havia morrido e agora ressurgia no século XIV. Portanto, era uma percepção de que ao longo da Idade Média não houve um desenvolvimento cultural, não houve uma manifestação cultural digna de ser chamada de cultura. Nada mais equivocado do que isso. A Idade Média, ela não apenas teve cultura, como também teve alta cultura. Nós podemos perceber na Idade Média desenvolvimento de muitos conhecimentos, muitas técnicas e muitas tecnologias. Muito embora a Idade Média seja considerada por alguns como o 1000 anos de trevas, né, o milênio da obscuridade, mas a Idade Média ela também produziu muito conhecimento. As revoluções no ambiente agrícola, com o desenvolvimento de novas técnicas, como o arado de ferro, o sistema de 3 campos, tá, os arroteamentos e uma série de outras inovações que melhoraram a capacidade de produção e de produtividade da terra. Nós podemos também observar destaques em ramos científicos como a astronomia, a cartografia, entre outras ciências como a matemática e também a medicina. Foi ao longo da Idade Média, a partir dos séculos XI e XII, que a Igreja Católica, inclusive, criou as primeiras universidades, grandes centros de conhecimento e saber, de produção científica, de conhecimento, de tecnologias. A Idade Média ela fervilhava, muito embora houvesse também uma forte postura conservadora, pautada exatamente pelas tradições e costumes da Igreja, assim como também da sociedade, tanto política quanto sua organização social. Entretanto, com o século XIV, houve uma retomada de elementos que nos remeteram exatamente à antiguidade clássica. Daí o classicismo ser também uma característica do Renascimento. O resgate de valores, e na realidade, muito mais do que valores, mas principalmente de uma estética greco-romana pautada no humanismo, tá? Faz com que a percepção de como deveria ser retratado principalmente o ser humano, o homem, assim como também a divindade, partia de uma perspectiva estética grega e romana. Como vocês podem observar nas imagens que nós temos aí, no teto da Capela Sistina, a obra de Michelangelo, A Criação do Homem. Deus e Adão, no momento da criação, percebam a valorização que o artista, Michelangelo, dá ao corpo humano, a simetria, os contornos, buscando explorar exatamente a beleza que havia no ser humano. O humanismo, que é outro elemento característico do Renascimento, ele buscava exatamente isso, encontrar o que havia de humano em Deus e de divino no homem. Dentro dessa perspectiva, então, o Renascimento vai ganhando contornos muito interessantes. Mas o Renascimento, ele se desenvolve, ele ocorre dentro de um contexto histórico, dentro de uma realidade econômica, dentro de uma relação política bem peculiar. O período é a Idade Média, a sua fase já final, a Baixa Idade Média, e o modo de produção é o modo de produção feudal. As relações sociais estavam pautadas nas relações servis e senhoriais, assim como também nos laços de suzerania e vassalagem. Os conceitos e a realidade filosófica, a compreensão de mundo, a cosmovisão de mundo predominante era teocêntrica, pautada principalmente nos valores da Igreja Católica, apesar de avanços
e progressos no conhecimento científico, mas predominantemente nós tínhamos uma visão teocrática ou teocêntrica. O modo de produção feudal, ele predominava também. A vida rural, né, ela era ainda majoritária. O Renascimento trouxe consigo também grandes evoluções nos ambientes urbanos, como, por exemplo, o renascimento urbano, o desenvolvimento das cidades ou a retomada das cidades como grandes centros de produção, como grandes centros econômicos, passando inclusive novamente as cidades a serem os centros políticos proeminentes. Entretanto, o campo ainda era um espaço de produção rural, de produção econômica, e era onde se encontrava também ainda um setor muito poderoso, né, os senhores feudais. As relações servis de produção ainda estavam baseadas principalmente nos laços servis, naquelas dependências que havia entre os indivíduos. O Renascimento, portanto, ele é marcado por uma série de rupturas com o passado, mas também uma série de continuidades. Então, na realidade, o Renascimento ele é um período de transição entre o novo e o velho, né? Marquem bem isso. O Renascimento ele é percebido como um processo de transição entre o velho e o novo, quando o velho e o novo, na realidade, coexistem. Há uma coexistência deles. O velho, as continuidades, o novo, as rupturas. E essas continuidades e rupturas se apresentam em vários segmentos. Por exemplo, nós podemos dizer que o Renascimento ele é o somatório de alguns elementos. E eu vou apresentar aqui para vocês alguns destes elementos. Por exemplo, ainda na Alta Idade Média, ou seja, nos primeiros períodos, nos primeiros séculos da Idade Média, os monges beneditinos, eles foram responsáveis por guardar, por copiar e por difundir os textos greco-romanos, da cultura greco-romana. Ou seja, a cultura greco-romana ela foi preservada grandemente graças à ação destes monges beneditinos, dos padres copistas, que dedicavam suas vidas e gerações de sacerdotes para copiar e para também poder garantir a continuidade, né, e a difusão destes textos da cultura clássica greco-romana. Soma-se a isto, tá, o Renascimento carolíngio, ou seja, o Império Carolíngio, assim como também o Império Merovingio, ou seja, os reinos francos, foram responsáveis, mas principalmente o carolíngio, pela padronização da escrita. É quando nós vamos ter um modelo de escrita padronizada na Europa, com o alfabeto muito próximo já daquilo que nós temos hoje, com o desenvolvimento, inclusive, das minúsculas carolíngias, tá? Assim como também o Império Carolíngio foi o abrigo, praticamente, das escolas dos palácios. Tá? Então, os palácios do Império Carolíngio, eles funcionavam também como grandes centros acadêmicos. Soma-se a isso também o domínio muçulmano na Península Ibérica, no que hoje é Portugal e Espanha. Os árabes, eles se expandiram depois da Revolução Muçulmana pelo norte da África e chegaram à Europa pela Península Ibérica. Lá entraram em conflitos com os povos íberos cristãos, mas venceram e ocuparam aquele espaço outrora cristão. Os muçulmanos permaneceram lá por alguns séculos. E, muito embora os conflitos entre cristãos e muçulmanos fossem inevitáveis, mas houve também grande troca cultural entre eles. Foi aí que os cristãos entraram em contato com algumas tecnologias, como a bússola, né, como o sextante, como o astrolábio. Passaram também a trocar conhecimentos no campo da engenharia, da navegação, da matemática, da medicina. E isso vai, obviamente, levando o homem europeu a novos saberes, a novos conhecimentos. Perfeito? Podemos somar a isso também, né, os séculos 11 e 12, né, como sendo um período de intercâmbio entre os eruditas muçulmanos e cristãos, principalmente por conta das cruzadas. O fenômeno das cruzadas, né, o evento das cruzadas, aquelas guerras de motivações religiosas, econômicas, comerciais, grandes expedições militares do Ocidente para o Oriente,
foram responsáveis também pelo contato entre os sábios do Oriente, muçulmanos, e os sábios do Ocidente, cristão, europeu. E essas trocas culturais foram extraordinariamente importantes também para aberturas, né, de ideias, para percepções novas de mundo do homem europeu. Tá? E na Baixa Idade Média, ou seja, a partir dos séculos XI, XII, XIII, nós tivemos a criação das universidades, como eu já havia falado anteriormente para vocês. Centros acadêmicos de excelência, de desenvolvimento de conhecimento nas várias áreas do saber, tá? E que contribuíram muito para os grandes eventos da história global, da história ocidental, promovidos a partir daquele momento. Tá? Podemos então dizer que o somatório de todos esses elementos deu origem ao que nós chamamos de renascimento cultural europeu. Perfeito? Este renascimento cultural europeu, ele vai se manifestar em várias faces. Um deles, ou uma destas faces de manifestação, é o renascimento urbano, que eu havia citado anteriormente na introdução. O renascimento urbano, ele foi um período de estruturação das cidades, ou de reestruturação das cidades. Com a invasão dos povos bárbaros no Império Romano, muitas pessoas fugiram das cidades para os campos em busca de segurança, em busca de proteção, fugindo, obviamente, da violência dos bárbaros, que atacavam sistematicamente vilas, cidades, etc. Onde eles vão buscar refúgio e proteção? Vão buscar refúgio e proteção exatamente lá nos espaços dos campos, ou seja, com os senhores feudais, que tinham um aparato militar capaz de lhes dar proteção. Em troca disso, eles trabalhariam nas suas terras. Foi aquele fenômeno que nós vimos de surgimento e desenvolvimento das relações servis, né, por meio do colonato. Bem, com o passar do tempo, as invasões bárbaras foram se arrefecendo, foram diminuindo. Com a diminuição das invasões bárbaras e das ameaças bárbaras, a insegurança nas estradas, o perigo das estradas desapareceu. E o campo começou também a ter mais paz, mais tranquilidade, mais estabilidade, e a produção de alimentos aumentou bastante. Com o aumento da produção de alimentos, mais pessoas comiam, viviam melhor, viviam mais, né? E vivendo mais e melhor, o índice de mortalidade caindo, o índice de natalidade aumentando, nós tivemos um crescimento populacional. Boa parte desse crescimento da população acabou se deslocando para as cidades em busca de novas formas de vida, se libertando, portanto, do campo, indo para atividades mais urbanas. E agora o campo era capaz de abastecer a cidade de alimento. Então as cidades passam a se tornar cada vez maiores, com maior importância econômica, maior importância social, com uma vida urbana noturna cada vez mais dinâmica, com as atividades urbanas se tornando cada vez mais intensas. Então, na imagem que nós temos aqui, no slide, mostra exatamente como uma cidade começa a prosperar, o seu comércio, as suas relações sociais, as classes sociais, uma camada média, né, de pessoas que não eram nem nobres, mas também não eram pobres e miseráveis e trabalhadores, eram comerciantes, empresários, banqueiros, aquilo que, grosso modo, muitas pessoas costumavam chamar de classe média, né? Mas esse é um termo que realmente a gente precisa ter muito cuidado ao utilizar. Então, as cidades passaram a ter uma nova importância, né? Então, a isso nós chamamos de renascimento urbano. Esse renascimento urbano, como vocês acabaram de observar, ele vem associado a um renascimento comercial, que é uma outra face do renascimento cultural. O desenvolvimento das atividades comerciais, como eu falei, que haviam ficado muito retraídas durante a Alta Idade Média, por conta da invasão dos bárbaros, das estradas ficarem inseguras, dos rios também não terem muita segurança. Então, os comerciantes tinham muita dificuldade de se deslocar de um lugar para o outro. Muito embora o comércio continuasse existindo, mas, obviamente, numa intensidade bem menor. Com o fim das invasões bárbaras,
com a reconquista das rotas mediterrânicas e com a liberação das rotas terrestres e fluviais no interior da Europa, nós vamos observar exatamente o desenvolvimento de cada vez mais atividades comerciais. Feiras que eram muito comuns na antiguidade voltam a aparecer na beira das estradas, nos entroncamentos, nas cruzadas de estradas. Algumas inicialmente itinerantes, que se deslocavam com o próprio deslocamento das caravanas de mercadores. Outras, entretanto, começaram a se tornar permanentes. E, sendo feiras permanentes, começaram a crescer. Algumas delas criaram estruturas de segurança e proteção, as muraram. A estas feiras, né, que se tornaram permanentes e foram se convertendo em núcleos urbanos comerciais, dá-se o nome de burgos. Muitas cidades hoje são originárias exatamente desses burgos. Hamburgo, Friburgo, Augsburgo e muitas outras cidades. Elas surgiram exatamente dessas feiras permanentes. As populações, né, os grupos que habitavam, que moravam, que trabalhavam, transitavam nos burgos, são chamados de burguesia. Esse é um termo que vai ser muito utilizado mais tarde para a identificação de um determinado segmento da sociedade. Mas, de forma genérica, artesãos, comerciantes, empresários, banqueiros, industriais, donos de fábricas, etc. Então, o renascimento comercial também revitalizou, portanto, essas atividades no ambiente europeu. Bem, com o aumento vertiginoso do comércio e o volume de mercadorias que agora também eram comercializadas era fantástico, começaram a perceber a necessidade de se arranjar mecanismos que facilitassem a troca dessas riquezas, desses produtos. Que não dava mais para você medir a quantidade de um produto para trocar por uma quantidade de outro produto, já que os volumes eram exorbitantes. Então, novas referências, ou melhor, antigas referências voltam a ser bastante utilizadas, a moeda. Então, a economia monetária, ela volta a existir em uma intensidade maior. Ela existia, mas ela era pouco usada em razão exatamente da realidade feudal de subsistência. Mas agora as trocas comerciais pautadas em unidades monetárias e moedas voltaram a ter uma importância muito grande. E isso impulsionava cada vez mais as atividades comerciais, inclusive criando mais acessos e permitindo, portanto, uma inclusão maior de pessoas neste ambiente, neste mercado, né, que se chama comércio, as relações comerciais. Dentro desse contexto, então, de transição de valores, de transição de conhecimento, de transição de cultura, né, nós vamos ter também a transição da cosmovisão, ou seja, da percepção, da realidade. Nós vamos ter um choque aí, nós vamos ter aí uma dialética bem notória entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Bem ligeiramente falando, o teocentrismo é uma percepção da realidade em que todo saber provém de Deus. Todo conhecimento provém de Deus. Porém, o homem, o ser humano, ele é capaz de ter esse conhecimento. Só que não foi ele quem produziu. Então, como é que o conhecimento provindo de Deus chega ao homem? Bem, ele chega por meio do fenômeno da revelação divina. Deus revela aos seres humanos o conhecimento que o ser humano precisa ter. A concepção de mundo daquela época, pautada na Igreja Católica, era de que a vontade de Deus, as verdades que Deus queria revelar aos seres humanos, eram revelados por meio da sua palavra escrita, a Bíblia, por meio também dos seus profetas, por meio também dos seus representantes na terra, como por exemplo o Papa, e a Igreja como capaz de interpretar a vontade de Deus, assim como também instituir as tradições. Então, por meio desses elementos, Deus se revelava aos homens. Então,
o conhecimento adquirido pelos homens por meio dessas revelações era um conhecimento vindo diretamente de Deus. Desta maneira, se Deus é quem revela essas verdades, e Deus não erra, Deus é perfeito, estas verdades então são absolutas. Não se questionam, não se refutam. Essas verdades não podem ser questionadas. Então, a estas verdades absolutas, a estas verdades inquestionáveis, nós damos o nome de dogma. Dogma é uma verdade absoluta, que não se questiona. Você não precisa entender, você não precisa compreender como aquilo é verdade. Você só precisa aceitar aquilo como verdade. Então, o saber teocêntrico, ele não requer nenhum tipo de exercício racional elaborado. Você precisa aceitar aquilo como verdade. E isso é pautado exatamente na fé. Então, a fé aceita, a razão questiona. Então, nesse sentido, o saber teocêntrico, que é o saber religioso, revela-se por meio de verdades absolutas que são dogmas, e eles são aceitos pela fé. A fé é o combustível da religião. Entretanto, essa percepção de mundo, essa cosmovisão, ela começava a compartilhar espaços também com uma outra cosmovisão, pautada no antropocentrismo. O antropocentrismo significa o homem como centro, né, de todas as coisas. O homem agora como um indivíduo capaz de produzir conhecimento. Ou seja, o conhecimento, muito embora os antropocêntricos, os renascentistas, os humanistas, fossem pessoas religiosas, cristãs católicas, né, acreditando inclusive na existência de um Deus criador e tudo mais, mas eles entendiam o seguinte: tudo bem, Deus se revela a nós, e nós aceitamos essas revelações por meio da nossa fé. Mas há verdades também que podem ser adquiridas pelo conhecimento humano, porque o homem é capaz de conhecer. Naquela compreensão humanista de que o homem é a obra-prima da criação de Deus, então se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo ele a obra-prima da criação, este homem também é capaz de produzir, ele também é capaz de criar. Nessa percepção, então, o homem ele produz conhecimento, ele produz saber por meio da construção. Como o saber produzido pelo ser humano é uma construção constante, é uma constante busca, portanto, pela verdade, esta verdade ela não está acabada, ela não é absoluta, portanto, não é um dogma. E todo conhecimento humano, por não ser uma verdade absoluta, ele é passível, portanto, de ser questionado. Ele pode ser criticado, ele pode ser refutado. Eu posso argumentar uma determinada produção de conhecimento humano. E por ele ser questionável, tá, este saber, ele precisa convencer. Então ele precisa trabalhar com boa argumentação, ele precisa trabalhar com experimentação, ele precisa trabalhar com comprovação, portanto, com um entendimento racional. O antropocentrismo trabalha com a razão e, portanto, com uma produção de conhecimento humano que a gente chama de ciência. A ciência, enquanto saber, e o saber religioso são formas diferentes de saber. Nós temos o saber científico, nós temos o saber religioso, nós temos o saber mítico, nós temos o saber filosófico, nós temos o saber senso comum. Todos eles estão em diferentes esferas de produção de conhecimento. Então, com isso eu quero dizer para vocês que o homem no Renascimento, ou a humanidade, as pessoas no Renascimento, não estavam divididos em aqui está o grupo das pessoas que são teocêntricas, e aqui está o grupo das pessoas que são antropocêntricas. Como se a pessoa que fosse teocêntrica não fosse capaz de ter percepções antropocêntricas e vice-versa. O conflito que nós falamos que existia entre essas duas percepções, essas duas concepções, não se dá entre grupos humanos. Há o grupo teocêntrico e o grupo antropocêntrico. Este conflito se dá na cabeça de cada indivíduo.
O mesmo sujeito que dizia, cara, eu acredito na concepção virginal de Jesus Cristo, Maria concebeu e deu à luz a Jesus Cristo virgem. Isso é um dogma. É um dogma que para eu acreditar, para eu compreender, eu não preciso compreender, eu só preciso aceitá-lo. Por meio de uma revelação, um saber que me foi revelado. Porque se eu tentar entender esse dogma pela lógica, pela razão humana, pela ciência, eu vou sempre esbarrar na impossibilidade de uma concepção natural e virginal. Entenderam? Então, essa mesma pessoa que acreditava na concepção de Jesus Cristo virginal, que Maria concebeu e deu à luz Jesus de forma virgem, também é a mesma pessoa que olha para os astros e diz assim, cara, a astronomia que eu estou estudando, me revelou que a Terra ela não é o centro do sistema solar, que o Sol é o sistema, que os planetas estão girando ao redor do sistema, ao redor do Sol, que há uma órbita, tá, elíptica, que há forças naturais que fazem com que haja uma mecânica cósmica que eu sou capaz, inclusive, de compreender matematicamente esse funcionamento. Então, a mesma pessoa que acreditava num saber religioso também acredita no saber científico. E é esse cara que vive em conflito, né, quando esses saberes se chocam. Tá? Essa percepção de mundo nova é que vai fazer com que haja essa coexistência entre o novo e o velho, tá? As rupturas e as continuidades. Ou seja, o renascimento é um momento de transição. Eu havia falado para vocês que uma das características do renascimento é o humanismo. E o que é o humanismo? O humanismo é um movimento de valorização do homem, do ser humano, vendo no ser humano potencialidades e capacidades e atributos que, obviamente, dão a ele um valor inestimável, que distinguem, portanto, o homem de quaisquer outros seres que existem na face da Terra. Inclusive, muitos dos humanistas partiam daquela percepção que eu disse para vocês. O ser humano é a obra-prima da criação divina, criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, também em Deus. Então buscavam o que havia de divino no homem e de humano em Deus. No slide, um fragmento do texto de Nicolau Sevekenko, na sua obra O Renascimento, mais precisamente na página 16. Vejam só o que ele fala. Os humanistas voltavam-se para o aqui e o agora, para o mundo concreto dos seres humanos em luta entre si e a natureza, a fim de terem um controle maior sobre o próprio destino. A postura dos humanistas valorizava o que de divino havia em cada homem e o que de humano havia em Deus, tá? Induzindo-os a expandir as suas forças e criar e a produzir, agindo sobre o mundo para transformá-lo de acordo com a sua vontade e interesse. Essa valorização do ser humano, principalmente no aspecto estético, que o renascimento artístico vai acabar desenvolvendo, as manifestações na pintura, na escultura, são muito claros, essa valorização do homem. O homem da Idade Média, quando tentava entender a condição humana, a entendia como pecadora. Entendia que o homem estava numa condição de pecado, de miséria, de desgraça. Inclusive, a vaidade, um dos 7 pecados capitais, era uma coisa horrenda que deveria ser evitada a todo custo. É por isso que os artistas medievais, quando retratavam os seres humanos, seus corpos, eles não tinham a preocupação de retratá-los na perfeição e na glória, no que havia de melhor no ser humano. Eles retratavam exatamente uma imagem distorcida de um homem sofrível e sofrido, de uma condição deplorável, um homem em frangalhos, um homem aquebrantado. 2 obras e o mesmo contexto. Pietà, a piedade. Maria e o seu filho recém-tirado da cruz. No primeiro slide, à esquerda, você pode notar exatamente uma Pietà medieval. Reparem
que a dor, o sofrimento, a angústia, elas não necessariamente são elementos de valor estético da beleza. Tá? Mas quando você coloca a Pietà renascentista, você observa que, muito embora a dor, o sofrimento de uma mãe segurando seu filho morto de uma forma vil na cruz, não anula a possibilidade da beleza, da singeleza, da humanidade, da divindade, né? A perfeição. Né? Se você observar os detalhes do corpo de Jesus, sua musculatura, suas veias, suas articulações do dedo são perfeitas. A ideia, portanto, do Renascimento era a valorização do homem na estética também, né? Mas também como um indivíduo de valores. Os intelectuais que estavam ligados a este movimento cultural tentavam exatamente buscar essa estética lá na Antiguidade Clássica, lá no Greco-Romano. Tá? E essa estética greco-romana, ela acabou se transformando num padrão de beleza a ser utilizado. Esses valores recentemente formados agradavam muito a sociedade que vinha aí. E aí você vai ter artistas muito famosos, né, que são, por exemplo, no campo da literatura, da escultura, né? Nós vamos ter Michelangelo, Donatello, Rafael, as tartarugas ninjas todinhas, né? Nós vamos ter o Leonardo, nós vamos ter também ainda, né, no ponto de vista da literatura, tá? Miguel de Cervantes, Erasmo de Roterdã, William Shakespeare, etc. Mas o humanismo e o Renascimento, portanto, numa ligação direta entre eles, nos ajuda a compreender o seguinte: algumas características, né, sobre o Renascimento e o humanismo. Por exemplo, o classicismo. Tá? O retorno à cultura clássica greco-romana, tá, no seu ponto de vista estético, usando alguns padrões estéticos ou algumas influências. Luís de Camões usou muito, né, as musas inspiradoras quando ele escreveu os Lusíadas, Dante Alighieri, Miguel de Cervantes. Tá? Há também o hedonismo. Tá? O hedonismo é aquela busca pelo prazer. Né? O hedonismo grego, ele sempre foi a felicidade, a busca pela felicidade. Mas a felicidade só é alcançada, segundo os hedonistas, pela satisfação dos prazeres físicos. Então, se o que eu vejo, se o que eu provo, né, que eu degusto, que eu toco, se isto me dá prazer, isto me leva à felicidade, é isso que eu devo buscar. Então o hedonismo vai ter com François Rabelais, com William Shakespeare, né, grandes influenciadores. E o naturalismo de Rembrandt, de Van Rijn, né, que também vai se fazer presente nesse momento. Tá? As consequências do humanismo e do Renascimento foram o racionalismo, ou seja, a busca por uma compreensão racional da verdade, por meio da investigação e da experimentação, o humanismo, que antagonizou teocentrismo e antropocentrismo, e o desfecho de tudo isso num grande evento que vocês devem estar estudando neste momento agora com o professor Carlos Alexandre, que é a reforma religiosa ou a reforma protestante. Tá? Uma das últimas informações que eu queria trabalhar com vocês é exatamente o seguinte: essa informação ela tem uma importância razoável nas provas. A Itália foi o berço do Renascimento. Quando vocês ouvirem isso, ou quando vocês lerem isso, entendam o seguinte: o movimento renascentista ele começou e se desenvolveu principalmente, tá, e primeiramente na Itália. A Itália era uma região da Europa muito propícia para receber o Renascimento naquele momento. Algumas coisas tinha na Itália que facilitava essa ruptura com o mundo medieval. As cidades italianas, por exemplo, Gênova, Veneza, Pisa, Florença, ao longo da Idade Média, continuaram sendo muito fortes.
Ou seja, a Itália continuou sendo um importante centro urbano. As cidades italianas continuavam sendo importantes centros urbanos. Enquanto boa parte do restante da Europa tinha uma vida ruralizada, na Itália a vida urbana permaneceu muito forte durante a Idade Média. Outra coisa, a Itália ela foi o centro do antigo Império Romano. Então, basicamente, tudo que havia na Itália, nas cidades italianas, nos relembrava, né, do antigo Império Romano. Os prédios, as praças, os chafarizes, as ruas, os monumentos, a língua. Tá? Então, tudo isso nos reportava ao clássico greco-romano. Portanto, a Itália ela era a depositária também de documentos clássicos. A igreja, principalmente por causa dela, mas também porque a Itália era parte do Império Romano que documentava muito a sua história, estes documentos continuavam registrados e isso serviu para a preservação da língua, da cultura, do modelo literário, etc., da literatura. A manutenção da vida urbana, que eu já havia falado para vocês, e a prática do mecenato, ou seja, pessoas que patrocinavam, gente rica que patrocinava artistas. Então os artistas ficavam com o seu tempo livre para poder desenvolver sua arte porque tinha gente bancando, gente patrocinando. Michelangelo, por exemplo, ele foi patrocinado, né, por um mecenas que era o próprio Papa Júlio II. Tá? Leonardo da Vinci, né, também era patrocinado por famílias poderosas da Itália, de Florença, e assim por diante. William Shakespeare, na Inglaterra, também era patrocinado por reis, por nobres, por empresários, enfim. Então a prática do mecenato na Itália era uma prática que levou exatamente ao desenvolvimento das artes. E encerrando aqui com vocês, tá, essa primazia italiana, nós podemos dizer que a Itália foi o berço do Renascimento, tá, o berço do movimento renascentista, porque ela juntou, primeiro, unidades políticas independentes. As cidades italianas eram cidades fortes e poderosas e independentes. Não tinha um país chamado Itália. Cada cidade se autogovernava. A Itália tinha vantagens comerciais. Gênova e Veneza, se vocês se lembrarem, controlavam as rotas no Mediterrâneo das especiarias indianas. Influência dos bizantinos. O contato com o Império Bizantino era muito forte com os italianos. O desenvolvimento manufatureiro, né, fábricas de produtos ou importados ou que eles próprios desenvolveram em seu território. E o fato dela ter sido, como nós vimos, o centro do Império Romano. Tranquilo, galera? Então, este era o ambiente vivenciado na Europa durante os séculos XIV, XV e XVI, que levou a uma grande transformação da cultura, da percepção de vida, do modo de vida europeu, influenciando na organização política, na organização religiosa. Do Renascimento, alguns eventos acontecem simultaneamente, que são a formação dos Estados nacionais modernos, os países como nós conhecemos hoje, Portugal, Espanha, Inglaterra, França. A expansão marítima e comercial, as grandes navegações, né, os grandes descobrimentos. O mercantilismo como modelo e prática econômica. A formação das monarquias absolutistas, a reforma religiosa. Então, fiquem atentos, porque todos os acontecimentos agora que vão acontecer na Europa nos séculos XV, XVI, XVII, estão diretamente ligados a essa capacidade de nova percepção do homem da sua realidade, ou seja, do Renascimento. Ok? Bons estudos para vocês. Né? E quaisquer dúvidas é só procurar a gente por meio dos nossos canais digitais, tá ok? Um grande abraço e sucesso nos seus estudos. Tchau, tchau.